É, olha só, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os dois mundos. Vou ter que pôr óculos, está embaçando. Talvez eu devesse falar de 3 mundos e não de 2, mas nós vamos falar dos 2 que a gente mais conhece primeiro. Existe um terceiro mundo, que foi o mundo que Deus criou para nós, que eu chamo, eu vejo, eu chamo, eu me refiro a ele como um mundo universal. Né? Nós sabemos que Deus criou todas as coisas para nós já sabemos que ele já fez todas as coisas, e o entendimento que eu tenho, eu chamo a isso, a esse mundo que Deus criou e que a gente ainda não consegue alcançar, que a gente ainda não consegue viver nele, de mundo universal. Mas eu vou falar dos 2 mundos que a gente tem acesso, tá? O nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. O mundo que vivemos dentro de nós e a realidade que nos cerca e qual a relação entre eles. Então, quando nós olhamos hoje para dentro das pessoas, tá? Estamos num contexto de Covid, estamos num contexto de pandemia, de isolamento, e mesmo fora dele não era muito diferente. Né? O Luciano Subirá, que eu amo de paixão o trabalho dele, alguém da igreja perguntou para ele, falou com ele, pastor, essa pandemia, esse isolamento está trazendo muito problema para as famílias. E ele disse, não, ele só está manifestando, colocando para fora os problemas que já existiam. Né? Então, na verdade, esse estado de alma que as pessoas têm hoje e que a gente percebe muito, ele sempre existiu. Mas no isolamento isso foi potencializado. Né? Nesse contexto que a gente viveu, isso foi potencializado. Então, quando a gente olha para dentro das pessoas hoje, o que a gente vê? Fala para mim, na mentoria, quando você está lá na mentoria com o Felipe, nas aulas, nos encontros, nas pessoas ao seu redor, na igreja, abre seu áudio aí e me fala o que você tem mais visto no interior das pessoas. Quem quiser, só abrir e falar. Medo. Ansiedade. Acho que você copiou a minha anotação aqui. Dor, muita dor. Muita dor. Dor ou sofrimento, Paula? Ao sofrimento de tudo que está ocorrendo, né? E por estarem sendo confrontadas. Até então elas estavam na imersa. Agora elas foram obrigadas a se confrontarem com elas mesmas. Uhum. Eu pergunto dor ou sofrimento porque tem diferença. A dor, ela é inevitável. A gente, quando é confrontado com qualquer tipo de verdade, isso provoca dor. A não ser a verdade, que é Cristo, que liberta. É o confronto que as pessoas estão enfrentando neste momento. Elas estão sendo obrigadas a se confrontarem, a estarem mais junto. Até então, a desculpa de que eu preciso trabalhar, eu tenho que estudar, elas conseguiam. Agora não. Agora foram obrigadas a estarem dentro de casa, né? Exato. A estarem olhando. E muitos não estão sabendo lidar com isso, porque era mais fácil a gente optar por sair, ir para fora. Fugir, dizer, eu preciso trabalhar para sustentar, né? E agora? Como é que faz agora? Agora eu preciso conviver. E aí eu preciso conviver com o quê? Com o espelho de quem eu sou. Porque aquilo que eu tô no dedinho ali no outro é aquilo que está aqui dentro de mim, que eu não estou conseguindo ter a consciência para poder mudar. E dependendo da maneira com que você ouve o que está lá fora, você não interpreta e aí vira mais bagunça ainda. Isso, a gente vai falar a respeito dessa interpretação, dessa leitura que a gente faz daquilo que a gente chama de realidade, né? Mas quando eu falo da diferença, por quê? Dor é inevitável, mas sofrimento é evitável. O que é o sofrimento? O sofrimento é quando a gente cria uma resistência às coisas como elas são. Então, sei lá, meu marido tem uma determinada característica e eu não quero aceitar essa característica dele. Então, o que eu crio? Eu crio uma resistência àquilo que deveria ser natural. Eu preciso amar as pessoas como elas realmente são. Então, quando eu começo a resistir às coisas como elas são, eu começo a sofrer a morte. A morte é natural, ela faz parte da vida. Então, a gente deveria aceitar a morte com naturalidade, mas quando a gente resiste à perda, à morte, o que a gente faz? A gente sofre.
Então, o sofrimento, ele é sempre uma resistência às coisas como elas realmente são. Tá? Por isso que eu falo, a dor, ela é positiva em algumas... Porque a dor te mostra que tem alguma coisa errada. Você tá andando, doeu meu joelho. Opa, tem alguma coisa errada com o meu joelho. Tô com dor no braço, tô com dor de cabeça. A dor te mostra que tem alguma coisa errada. Então, eu vejo a dor, em alguns aspectos, como uma coisa positiva. Exatamente. Hoje, depois que a gente conversou sobre ter a consciência de você se alongar e voltando, sentindo, você começar a respirar naquela dor, você vê que a dor vai embora e que você consegue ir mais. Perfeito. É incrível isso. Perfeito. É porque eu estava conversando com a Paula, gente, sobre biomecânica, né? A mecânica do nosso organismo. Eu já fiz um trabalho de consciência corporal fantástico, e nesse trabalho, uma das atividades que a gente fazia é aquela básica, você descer e colocar as mãos nos pés. Tá? Estica o joelhinho, bota o joelhinho reto e vai descendo com as mãos nos pés. Quando a gente está muito enferrujado, a gente para na altura do joelho, na altura da canela, e fica ali. Só que tem uma coisa que a gente precisa lembrar de fazer quando a gente está fazendo atividade física, que é respirar. Então, quando você está fazendo essa atividade, você está ali, abaixou. Se você soltar o ar, você consegue descer mais um pouquinho, e você vai soltando e você vai vendo que aquela dor vai aliviando na respiração. O meu marido tem estala muito as costas e tudo, então quando eu vou estalar as costas dele, eu sempre falo com ele, solta o ar, você precisa soltar o ar. Eu falei, se for preciso, você grita, não tem problema. Né? Que você aperta a pessoa. Lembra disso, quando você tiver alguém está te massageando, está doendo assim, ai, aí você retesa, fica travadão. Não, solta e deixa a dor sair junto na sua respiração, ela sai junto com o ar. Então, por isso que eu falo, a dor te mostra que tem uma coisa errada, mas se eu retesar, estou resistindo, o que eu começo a fazer? Eu começo a sofrer. Mas a gente não veio para falar de dor e sofrimento, a gente só comentou. Então, o que eu anotei aqui que eu vejo dentro das pessoas hoje? Desequilíbrio emocional, ansiedade, angústia, depressão, medo. Então, quando a gente olha para o mundo interior das pessoas, o que a gente enxerga é isso. E aí fica um negócio meio esquisito, porque eu preciso me perguntar, cara, será que foi para isso que eu fui criada? Será que essa é a minha realidade, então? Depressão, ansiedade, angústia, medo, desequilíbrio emocional? Não faz muito sentido. Né? Deus não me criou para viver dessa forma, para viver nesse ambiente emocional doente. Se Deus não nos fez para viver dessa forma, por que temos vivido dessa forma? Porque a maioria das pessoas tem vivido dessa forma. Tem alguma coisa errada. Então, eu anotei que existem dois mundos. O mundo interior, que é o mundo dos nossos pensamentos, e o mundo exterior, que é a realidade que nos cerca. O mundo interior é o mundo da causa. Por quê? Porque é nos meus pensamentos que eu gero a minha realidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a dupla criação. Todas as coisas, quando são criadas, elas são criadas duas vezes. O primeiro nível de criação é na mente, é no pensamento. Eu quero construir uma casa, eu tenho que pensar quantos quartos, quantos andares, o que vai ter, o que não vai ter, e aí eu vou para o papel e faço o projeto daquela casa, para depois construir. Mas o primeiro, é o que a gente chama de criação mental e criação física. A criação mental é a primeira em tudo. A gente já sabe que tudo começa com um pensamento. Aí eu fico pensando muito, vamos supor, sei lá, tive uma discussão com alguém, aí fico pensando naquela discussão o dia inteiro. Aquilo vai gerando em mim o quê? Um sentimento de raiva, um sentimento de inconformismo com aquilo. E aí, porque eu estou com raiva, eu começo a agir com as pessoas, eu começo a bater porta, eu começo a empurrar as coisas, eu xingo meu cachorro, eu chuto meu gato, porque por que você está? Eu estou com raiva, me deixa que eu estou com raiva. Então, um pensamento gera um sentimento,
esse sentimento gera... Oi, amor. Pede para a Ana o fone de ouvido dela emprestado, por favor. Tá, pega a Ana para mim, o fone de ouvido dela. É o pretinho, tá lá no quarto. Mas fala com ela para mim. Então, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. E os meus resultados são consequências dessas ações. A gente já está cansado de saber disso, tá? Então, o meu mundo interior é o mundo da causa. Dependendo da forma como eu desenvolvo o meu mundo interior, dependendo do nível de consciência que eu desenvolvo, ou eu vou entrar num círculo virtuoso de virtude que vai me levar ao sucesso, ou eu vou entrar num círculo vicioso em que eu vou ficar repetindo isso, e isso não vai me levar ao fracasso, mas vai me levar à mediocridade. Eu estava esses dias não, hoje a gente começou, a Débora falou da gente começar um novo devocional, eu disse que estava fazendo um sobre unidade, e aí eu peguei, vou até pegar ele aqui, eu fiz uma anotação. Só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho, gente. Quero só ver uma pessoa linda que chegou aqui. Vem cá, gatinha. Vem cá, vem cá. Não, tem vergonha não. Olha lá, ó. Cissa, acabou seu áudio, tá fechado o seu áudio. A gente não ouviu nada. Aqui, pede a Ana o controle dela para mim. A Fernanda, ela é minha enteada. Tem 17 anos que a Fernanda é minha enteada e é paixão da nossa vida aqui em casa. Veio visitar a gente um pouquinho. Aí, que é? Não, é o fone de ouvido que eu estou pedindo, amor. Pega para mim seu pretinho lá, que aí vocês conversam em paz. Que é? Por que mediocridade e não insucesso? Lá no devocional, eu não sei se quem está fazendo, se teve a oportunidade de ver a anotação que eu fiz. E eu fiquei assim, amando a anotação que eu fiz, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Tá? Obrigada, gatinha. Lá no devocional foi feita a pergunta assim: como a unidade e a singularidade podem coexistir na igreja? Então, o que é a unidade? Unidade, vamos botar assim, é falar as mesmas coisas. Mas como que eu posso falar as mesmas coisas respeitando a minha individualidade, respeitando a minha singularidade? Aí fui para a palavra. Aí lá em Efésios 4, diz assim, a unidade... Cadê? Não está aqui o versículo. Depois você pesquisa, lê, procura, anota aí, Efésios 4. Mas mostra que a unidade é fruto da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, eu só vou caminhar em unidade quando eu desenvolver a minha fé e o conhecimento de Cristo. Agora, e a unidade e a singularidade? Em João 7:46, numa das inúmeras vezes em que Jesus ensinou alguma coisa, que ele ensinou na sinagoga, as pessoas diziam, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Ou seja, era singular, só ele falava daquele jeito. E por que Jesus só Jesus falava daquele jeito? Porque ele tinha autoridade. E aí, a gente, no desenvolvimento pessoal, a gente fala muito em modelagem, né, em modelar o outro, que é pegar algumas características do outro e encaixar em quem eu sou. Num primeiro momento, isso parece tranquilo, normal. Só que a maioria das pessoas, da modelagem, cai na imitação. E por que a pessoa não consegue trazer para o seu próprio estilo, fazer o seu próprio trabalho? Porque ela não tem autoridade. Então, você só vai... E não tem problema, gente. Quando eu comecei a me desenvolver, foi um período que na escola teve recuperação, eu tinha que ficar, durante duas ou 3 semanas, eu tinha que ir para a escola cumprir horário. Não tinha como
não ir para a escola, eu tinha que cumprir horário. Só que eu não tinha alunos em recuperação. O que eu fiz? Levei meu computador, ia para uma sala e ficava de 7 da manhã a 12:30 estudando as mentorias do Felipe. Eu fechei todos os outros, eu só ouvi o Felipe, eu só segui o Felipe, anotando, escrevendo, multiplicando aquilo tudo. Eu imitei o Felipe, talvez eu tenha repetido o que ele estava falando durante uma época. Mas aí eu passei a praticar, eu passei a estudar, eu passei a pesquisar, e aí eu comecei a desenvolver o quê? A minha autoridade. Quando eu entro na minha autoridade, eu não falo mais igual ao Felipe, eu não falo mais igual a ninguém. Só eu falo o que eu falo da forma como eu falo. E isso está disponível para todos nós. Então, não tem problema que num momento inicial, quando a gente está começando esse crescimento, que a gente, entre aspas, repita o que outras pessoas falam, mas tem problema a gente permanecer nesse tipo de situação. Isso vai te mostrar, se você continua falando a mesma lenga-lenga de sempre e que vem de outra fonte que não a do próprio Espírito Santo, pode ter certeza, você ainda não tem autoridade naquele assunto. O que vai te mostrar que você já tem autoridade é quando você começar a falar de uma forma que só você fala. Quando você começar a trazer para as pessoas um conteúdo que o Espírito Santo deu só para você, para mais ninguém. Tá? Então, o nosso mundo interior, o nosso mundo do pensamento, das ideias, a intrusa na aula. Desce, Gaia, senta no colo aí, fica quieta aí. Em nada se parece com o mundo da liberdade, da segurança, da coragem, da paz que Deus criou. Você já parou para pensar nisso? Gente, pensa como que devia ser a vida de Adão e Eva. Você acha que a Eva ficava ansiosa com alguma coisa? Você acha que a Eva... Oi. Com licença. Antes de você passar para outra parte, ainda pegando o gancho aí sobre o que você falou da autoridade, né? Uhum. Que a gente estuda e a gente meio que copia o que o mentor está ensinando, enfim. Será que essa autoridade não está vinculada à nossa personalidade? Olha só, o que eu vejo como personalidade? Aquilo que eu demonstro para as pessoas. Sim. Caráter, imagina uma árvore. O meu caráter é a raiz, ninguém vê. A minha personalidade é a folhagem, é aquilo que eu revelo de mim. Então, existem pessoas que elas podem não ter caráter algum, mas elas manifestam uma folhagem, elas aparentam uma folhagem, uma personalidade diferente do caráter de quem elas são. Claro, ninguém sustenta isso para sempre. Uhum. Aí, quando você começar a conviver, você deixa de olhar as pessoas pela personalidade delas e passa a considerar somente o caráter delas. É por isso que a gente consegue entender que uma determinada pessoa, ela é chata, ela sei lá, ela é muito detalhista, isso me incomoda. Mas o caráter dela é tão elevado que aquilo para de me incomodar. Sabe quando a gente muda de opinião sobre as pessoas? É porque você saiu do nível da personalidade e entrou no nível do caráter. Ou de forma positiva ou de forma negativa. Não, mas eu não sei se você me entendeu. Eu estou falando em relação a você falar, que você... Travou todo mundo? Eu que travei? Travou para mim, Monique. Agora eu estou. Então, que você falou, eu não sei o quanto eu passei o tempo imitando o Felipe. Uhum. Aí eu estou falando, o meu raciocínio é assim, eu sempre procuro escutar as pessoas, aprender, ter conhecimento, mas eu procuro colocar a minha personalidade, o meu estilo, entendeu? Naquilo que eu aprendi, mas com o meu estilo, não propriamente imitando o meu mentor. Aí eu estou te perguntando se isso está relacionado à personalidade, entendeu? Em relação a mim. Eu acho que ainda é o caráter. Eu acho que vai ter pessoas
que vão colocar a sua personalidade sobre o conhecimento do outro, mas a autoridade, ela vem de eu colocar o meu caráter sobre aquilo que eu estou aprendendo. Então está ligado ao caráter, não à personalidade. O desenvolvimento da autoridade, ele está no desenvolvimento do meu caráter. Entendi. Era essa a minha dúvida. E por quê? Porque personalidade eu mudo. A gente já ouviu falar de pessoas que têm dupla personalidade, mas a pessoa não tem duplo caráter. Peguei. Você entendeu? Personalidade eu posso mudar a qualquer hora. Então, eu estou na superfície das coisas. Mas a minha essência é o meu caráter. É quem eu verdadeiramente sou. Então, eu tenho agido no caráter. Por agir pelo caráter. A nossa reputação, Monique, ela é construída a partir da nossa personalidade. O que é a reputação? É aquilo que as pessoas pensam de nós, de acordo com aquilo que eu mostro para elas. Mas o que é o meu caráter mesmo? É aquilo que os anjos de Deus falam ao meu respeito, porque eles sabem quem eu sou. Legal. Percebe a diferença? Então, olha só, o mundo interior é o mundo das causas. É onde eu gero o meu mundo exterior. O meu mundo exterior é o mundo das consequências, diretamente relacionado com o meu mundo interior. Existe um mundo universal, que foi aquele que Deus planejou para a gente. É esse que a gente está buscando. Só que eu só vou alcançar esse mundo universal através da consciência. A gente vai fazer uma revisão hoje, rapidinha, daqueles fundamentos, né? Fundamentos do corpo, da alma e do espírito, para a gente poder lembrar um pouco disso, para eu entender sempre por que é a consciência que é a chave de tudo. Gente, comprei 2 livros do mesmo autor. O primeiro deles, O Ego é o Seu Inimigo. O que é o ego? O falso eu. E olha o outro, A Quietude é a Chave. Cala a boca do ego, entra na quietude, deixa de ser guiado pela mente e passa a ser guiado pelo espírito. Tô doida para ler. Só comecei esse do ego, tô bem no comecinho ainda. Tô bem, só aqui, ó. Só li isso aqui, mas eu quero mais ler o segundo, mas eu acredito que eu preciso ler o primeiro para poder entender, tá? Então, o mundo exterior, que é o da consequência, ou seja, a realidade, o contexto no qual a gente está inserido. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está aqui e a gente estava falando que, querendo ou não, satisfeitos ou não, gostando ou não, concordando ou deixando de concordar, o que vivemos hoje é fruto da escolha que fizemos no decorrer da nossa história. O problema é que a maior parte das escolhas que a gente fez de forma inconsciente. Sabe quando você entra no McDonald's e fala, me dá o número 4, sem ler o que é o número 4? Porque você está acostumada, de repente eles mudaram o que é o número 4. Você sempre pediu aquilo. Né? Toda padaria, vamos supor, você sempre tomou café com leite e pão de queijo na padaria da esquina da sua casa, e é uma delícia. Um dia você vai numa outra padaria, você pede a mesma coisa, por quê? Porque você acha que vai ser uma delícia. Mas você tem que lembrar, poxa, eu estou numa padaria diferente. Deixa eu dar uma olhadinha o que a maioria das pessoas está comendo por aqui. Porque se não tem ninguém comendo pão de queijo, é porque o pão de queijo daquele lugar não é bom. Então, se eu exercer um pouquinho só de consciência, eu já comecei a evitar alguns problemas. Quando eu vou num restaurante novo, eu não encho o prato, eu não conheço. Não sei se aquilo vai me fazer mal, não sei se eu vou agradar do paladar. Então, eu vou comer ali, colocando um pouquinho. A próxima vez que eu voltar, eu já tenho mais ou menos uma ideia. Então, o mundo exterior, da realidade, do contexto em que vivemos, é gerado no nosso mundo interior, no nosso mundo mental. Presta atenção para a gente entender sobre o que é o mundo mental. O mundo dos conceitos, dos rótulos, do nome e da forma. Conceito e rótulo, a gente já vem falando disso há muito tempo, né? No decorrer da nossa história, a gente veio ouvindo conceitos feio, bonito, certo, errado, burro, inteligente, e a gente foi colecionando esses conceitos.
e a gente começa a se identificar com ele. A gente confunde a nossa identidade com a identificação que fazemos desses conceitos. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é o mundo do nome e da forma. Se eu pedir para a Helena, pega o esguinunfe para mim, o que você vai pegar, Helena? Eu vou te perguntar o que é. Porque ela não reconheceu o nome e ela não conhece nada que tem uma forma parecida com esguinunfe. Agora, sei lá, se você é manicure, e eu falo aqui, pega o Xuxo aí para mim. Você vai pegar que tipo de coisa? Eu também não conheço, eu vou te perguntar o que é. Mas essa não te dá nenhuma ideia vaga? Pega aquele negócio de... Spray? Não seria um spray. Mas Xuxo tá ligado a quê? Quando você fala que você vai xuxar alguma coisa. O que você vai... ela pensou na xuxinha de cabelo. Mas xuxar também pode ser você enfiar. Ele xuxou o dedo. Não tem essa expressão? O xuxo pode ser qualquer instrumento que você usa para poder enfiar um alicate, uma coisa que tem a ponta. Já é um pouquinho, porque eu tenho. Eu tenho a Xuxa de cabelo. Tem algumas coisas que se parecem com esse nome. Aí começa a fazer sentido para mim. O nosso mundo exterior, tudo tem nome, tudo tem forma. Agora, deixa eu te falar, qual é o nome de Deus? Jeová Nissi, Jeová Rafá, Iavé, Jeová, eu sou, o Senhor, Deus. Qual é o nome de Deus? A gente não tem. Ele tem todos e não tem nenhum ao mesmo tempo. Qual é a forma de Deus? Qual é o nome do amor? Qual é o nome da paz, da justiça? Não tem, isso não tem nome. Qual é a forma que isso tem? Não existe. Então, tudo que tem nome e que tem forma é perecível. Acaba. Tudo que tem nome e que tem forma é perecível. Todo ser humano tem um nome e uma forma. E aí o ser humano morre. E aí a gente fala, o fulano, o nome, morreu. E a gente diz que a forma, o corpo dele vai ser enterrado. Mas a gente sabe muito bem que o espírito dele, que não tem nem nome nem forma, é eterno. Então, tudo que tem nome e que tem forma é perecível. E a gente não deve apoiar a nossa vida em nada que seja perecível. Por isso a gente tem que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todo o mais, tudo que tem nome e que tem forma vai ser acrescentado quando nós buscamos primeiro aquilo que não tem nome e não tem forma. E por isso, às vezes, a busca é difícil. Porque a gente está acostumado a ter uma imagem para caracterizar Deus, Jesus. Aí a gente pega uma pedra e energiza. Por quê? Porque eu preciso materializar a paz em algum... isso aqui é a pedra do amor, a pedra da paz. Eu preciso materializar em alguma coisa. E não é nem uma questão de eu falar que isso é certo ou que isso é errado, longe de mim. Tá? Por exemplo, a Paulinha tem me ensinado muito sobre aromaterapia. Eu já conhecia um pouquinho, mas eu não tinha, e eu estou experimentando agora, estou vivenciando, eu não tinha ideia do quanto isso é impactante. Agora, deixa eu te perguntar, qual é o nome e a forma dos odores? A gente dá um nome para identificar. Foi dado um nome para lá o lavanda, para você saber qual que é, foi identificado. Mas a essência da lavanda, ela não tem nem nome nem forma. Quando que o perfume, que o odor da lavanda vai deixar de existir? Nunca. Porque ele está ligado às coisas eternas. Então, a maioria das pessoas confunde a sua identidade, que é universal, que veio daquilo que Deus criou para a gente, com a nossa identificação com o mundo do nome e da forma. E aí você tem que dar nomes para você. Você tem que dar rótulos para você.
Ah, eu sou procrastinadora, eu sou estabanada, eu sou esquisita, eu sou... Tudo bem, Dé. Faz o que for possível, amiga. Mas vai ficar gravado, você já sabe disso. Fique em paz. Tá? Então, a gente começa a se dar nomes e formas. Toda vez que você começar a fazer isso com você, lembrar que quem está fazendo isso com você é a sua mente. E a gente já sabe que nós não somos a nossa mente. Desconectadas de si mesmas e do mundo universal para o qual fomos criados, desconectados de nós mesmos e do mundo universal para o qual fomos criados, nos tornamos cada vez mais inconscientes. Porque onde está a nossa consciência? No mundo universal. Em Deus, na eternidade. Quanto mais a gente se desconecta da eternidade e se conecta com a mente, com o mundo do nome e da forma, mais a gente vai perdendo a nossa identidade. Mais a gente vai se tornando inconsciente. E por isso, passamos a ser facilmente conduzidos e controlados pelas nossas emoções e pela nossa natureza carnal. Então, fica sempre ligado, guarda esse conceito de nome e de forma. Passa a pensar dessa maneira. Primeiro porque ele é uma nomenclatura nova para a sua mente. Isso já vai dar uma bugadinha nela. Porque a gente até então vinha falando de eu existencial, falso eu conceitual. E hoje eu trouxe um nome diferente para você, justamente para dar uma bugada na sua mente, para ela não ficar te enganando, para ela não ficar te sabotando, porque ela faz isso com a gente. A gente sabe disso. E o que acontece quando somos conduzidos pela natureza carnal? Vamos recordar os nossos fundamentos. Nós somos seres trinos. Somos um espírito que habita num corpo e o nosso corpo tem uma alma. Por que eu pedi para trazer Bíblia ou papel e caneta? Qual é o versículo bíblico que diz que eu sou um espírito, que eu não sou uma alma, por exemplo? Hoje eu li um texto, o cara provou na internet, está lá explicando por que nós somos uma alma. Mas olha o que João fala, né, em João 3:6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Quando nós nascemos, nosso primeiro nascimento natural dos nossos pais, somos seres carnais. Nosso segundo nascimento em Jesus, nosso novo nascimento em Jesus, nos tornamos seres espirituais. Portanto, através do sacrifício de Jesus, eu sou um espírito. Que habita num corpo. 1 Coríntios 6:19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? O corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês. Então, o Espírito Santo habita em mim. O meu corpo é templo e o Espírito habita em mim. Significa que eu e o meu corpo somos coisas separadas. Porque eu sou um espírito e o meu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em mim como espírito. Ele se amalgama a mim como espírito. Se funde o meu espírito e o Espírito Santo hoje são fundidos, são conectados numa coisa só. E por que a minha alma... Né? E por que eu tenho uma alma? Salmos 116:7. Salmos 116:7. Volte minha alma a descansar. Então, é minha alma, significa que eu tenho uma, é minha, tenho posse sobre ela. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Por quê? Porque a alma está sempre agitada, está sempre nervosa, está sempre cansada, está sempre, ai, estou cansada, ai, estou nervosa, ai, eu estou agitada, ai, eu não estou satisfeita. Reclamona, fica lá, ó, tá na cabeça da gente o dia inteiro. A alma fala na cabeça do espírito. Ela fala para o espírito. Só que quem estiver mais fortalecido, não é que vai falar mais alto, mas o que está mais enfraquecido vai falar mais baixo.
Né? Quem mora em apartamento, se alguém gritar lá na rua, se falar só o seu nome, você não vai ouvir. Ele tem que gritar muito alto para o som dele chegar lá dentro do seu apartamento, às vezes dentro da sua própria casa. Então, da mesma forma, se a voz da alma estiver muito alta, ela vai chegar no seu espírito. Mas se o Espírito Santo em você, se você estiver dando voz ao Espírito Santo que habita em você, não ao seu Espírito Santo, você não vai dar voz, não vai dar ouvidos à sua alma. Nós vimos também que somos seres trímulos e nós vimos que Jesus tem uma dupla natureza. A natureza divina e a natureza humana. Eu disse para vocês que eu entendo que Jesus foi 100% homem e 100% Deus enquanto esteve na Terra. Por quê? Lá em João 10:30 ele fala, o Pai e eu somos um. Não tem mais o que discutir. Como, aí eu tenho uma anotação aqui, ó, pela sua natureza divina, como Deus, o que Jesus fez? Gente, no Antigo Testamento, quem perdoava os pecados? Deus. Quando Jesus começava a perdoar pecado, o que os fariseus falavam? Quem esse cara pensa que é para perdoar pecado? Ele não pensava, ele sabia que ele era Deus. Então, pela sua natureza divina, ele perdoou pecados. Isso está em Mateus 9:12. Ele aceitou a adoração. Está em João 13:13. Então, ele perdoou pecados em Mateus 9:12. Ele aceitou a adoração em João 13:13. E ele exerceu poder sobre demônios em Marcos 51:12 e 13. E ele realizou milagres e sinais. Está em João 2:11. Então, pela sua natureza divina, ele perdoou pecados, ele aceitou a adoração, ele exerceu poder sobre demônios, ele realizou milagres e sinais. Como Deus, ele fez tudo isso. Pela sua natureza, não pela sua natureza humana, mas pela natureza humana que ele assumiu. Ele assumiu uma natureza humana. Ele não tinha uma natureza humana, ele assumiu essa natureza humana. Pela natureza humana que ele assumiu, e não porque ele se tornou Jesus, não porque ele se tornou homem, o que Jesus vivenciou através dessa natureza humana? Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, ele chorou e ele morreu. Onde que ele teve fome? Em Mateus 4:12. Onde que ele teve sede? Em João 19:28. Onde ele se cansou? Em João 4:6. Onde ele chorou? Em João 11:35. E onde ele morreu? Em Mateus 12:40. Então, essa é a dupla natureza de Jesus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é trino, só que a trindade de Deus é diferente do sermos trino, né, do ser trino que nós somos. Ô, Cris, eu vou fazer o seguinte, já vou até botar lá no grupo, eu vou tirar uma foto do meu caderno e vou pôr no grupo para gente. Fica melhor, que aí vocês não perdem tempo. Aí. Pronto. Tem todos os versículos anotados lá, tá? Então, o que eu estava falando? Peraí, deixa eu voltar. Você levantou a mão, Monique, quer falar? Tem que ficou a mãozinha levantada aí para você. Eu estava falando da dupla natureza. Ah, sim, ok. Da mesma forma que Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos três, corpo, alma e espírito. Da mesma forma que Pai, Filho e Espírito Santo se fundem em um só, corpo, alma e espírito também se fundem em um ser só. Nós temos essas três características, vamos colocar assim, mas todo ser humano é isso, ele é corpo, alma e espírito. Então, olha como o tempo inteiro estamos à imagem e semelhança de Deus.
Jesus, dupla natureza. Ser humano também tem uma dupla natureza. A natureza carnal e a natureza espiritual. Nascido da carne e nascido do espírito. Nós temos uma dupla mentalidade, nós vimos aqui também. Temos uma mentalidade, existe a mentalidade da natureza carnal e existe a mentalidade da natureza espiritual. Mas Cristo não tem dupla mentalidade. Cristo só tinha a sua própria mente, a mente de Cristo. Nós também temos a mente de Cristo. O que nós precisamos fazer é desenvolvê-la. Né? O nosso caminho é desenvolver isso. Então, sobre a dupla natureza de Jesus, está em João 10:30, o Pai e eu somos um. Sobre a dupla natureza humana, está em Romanos 8:6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, natureza humana e natureza espiritual. A natureza carnal e a espiritual. A dupla mentalidade humana, porque se eu tenho uma dupla natureza, eu tenho dupla mentalidade. Cada natureza minha tem uma mentalidade diferente da outra. O que é a mentalidade? O conjunto de pensamentos, ações, decisões da mentalidade carnal e da mentalidade espiritual. Beleza? Falei com vocês no início da aula sobre a dupla criação. Por que é muito importante a gente ter consciência disso, tá? Porque tudo vai ser gerado primeiro, criado primeiro no pensamento. Pensei, vai dar errado. Se continuar pensando, vai ter manifestação física do pensamento. É inevitável. Por isso eu preciso controlar os meus pensamentos. Não controlar, mas eu preciso ter consciência do que eu estou pensando. A maioria das pessoas não tem consciência do que está pensando. O pensamento está lá, ó, vupo, um lado para o outro na cabeça. Pensa mal do vizinho, pensa bem de si mesmo, né? Lembra de alguém que fez raiva e vai tudo flutuando na cabeça da pessoa. Aí, porque pensou mal do vizinho, tem um episódio qualquer no prédio, lá na rua, faz uma coisa com o vizinho, depois não entende por que o vizinho está com raiva dele, nem lembra por que o vizinho estava com raiva dele. E é o vizinho que é esquisito, que parou de falar comigo sem motivo nenhum. Por quê? Porque eu não tinha consciência em nada que eu estava fazendo. E aí eu começo a achar que as pessoas é que são estranhas, que as pessoas é que são erradas, que as pessoas mudam de uma noite para o dia. Mas eu não sei o que eu fiz com elas. Por quê? Porque eu vivo com o botãozinho da inconsciência ligado 24 horas por dia. A maioria das pessoas faz escolhas mentais, criações mentais inconscientes. Logo, elas não têm controle sobre as suas criações físicas, sobre os seus resultados. Elas não acreditam que seus resultados não são uma consequência de suas escolhas. Elas não conseguem entender isso. Porque, como elas não sabem as escolhas que fizeram, elas não entendem os resultados que elas têm. E daí eu passo a achar que os meus resultados são consequência do que as outras pessoas estão fazendo comigo. Então, por isso, gente, que é extremamente importante a gente desenvolver a consciência. E a consciência está onde, gente? A consciência está na alma ou no espírito? Aulas anteriores. A consciência está na alma ou no espírito? No espírito. No espírito. Atributos da alma. Razão, pensamento, mente, raciocínio, conhecimento, memória, lembrança, sentimento, emoção, isso tudo está na alma. E o que é a alma? A parte material do cérebro. A alma está ligada ao corpo. Quais são os atributos do espírito? Fé e consciência. Só esses dois, não precisa mais nada. Quanto mais consciente, mais o meu espírito está fortalecido. Ah, eu quero essa gatinha. Olha lá, fala. Oi, gente. Tchau, Gaia. Ela. Ah lá, já vai voltar? Então vem pro colo.
Aí, fica aí, quietinho. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha consciência, mais perto da eternidade, do eterno, do que Deus tem para mim, eu sou, mais eu acesso o que Deus faz para mim. Porque se eu vivo no inconsciente, eu nunca vou crer, eu nunca vou ter fé para crer naquilo que Deus já fez para mim. Eu não tenho consciência de nada. Não faz o menor sentido. Elas têm a impressão, né? As pessoas que fazem escolhas inconscientes, elas têm a impressão de que não fizeram essas escolhas, de que elas simplesmente apareceram em suas vidas do nada. Mas, na verdade, elas são consequências das escolhas, conscientes ou inconscientes, que um dia elas fizeram. Gente, eu podia parar por aqui. Eu acho que a gente não precisava nem de mais nada além disso. Se a gente aprender isso hoje, se isso entrar no nosso coração, sair pela nossa boca, morar no nosso pensamento e for gerado em ação, isso muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Aí eu vou falar, primeira coisa, preciso entender que o mundo interior, o que acontece dentro da minha cabeça é muito mais forte do que o que acontece aqui fora. Eu estou aqui com vocês lá fora, lá na cozinha, tá? A Fernanda, a minha filha Ana Luísa e o Alberto. Eles estão lá conversando. Se eu sair daqui com raiva, se na minha cabeça eu tiver assim, nossa, lá vem a Fernanda encher o saco. No dia que eu estou dando aula, ela veio para cá. Aí eu vou ficar aqui, estou dando aula com vocês, mas com a minha cabeça. Eu vou chegar lá, eu vou ser grossa, vou ser sem educação, vou gerar um clima horrível dentro da minha casa, vou gerar um desconforto com o meu... Olha a quantidade de coisa. Depois eu não entendo por que o clima da minha casa está esquisito. Porque eu não sei em que eu estou pensando. Então, o mundo interior é muito mais poderoso e importante que o mundo exterior. É por isso que o seu mundo exterior pode estar caindo. Que você tem condição de mudar o mundo exterior através dos seus pensamentos. Louise Hay, escritora americana, autora do livro Você Pode Curar Sua Vida. Frase mais linda que essa mulher já falou para mim. Eu não resolvo os problemas, eu mudo os meus pensamentos e os problemas se resolvem sozinhos. Cissa, e você acredita que eu tinha esse livro, ele era super grosso e eu gostava muito, eu tinha uma conexão muito assim forte com ele, as coisas que ela dizia ali eram muitas verdades. E por conta da religiosidade, eu queimei o livro. Acredito, mas vamos fazer o seguinte, vou honrar a sua vida da mesma forma que você tem honrado a minha e vou te mandar um de presente. Pronto. Esse é o nosso Deus, é assim que ele faz. Cara, fazia muito sentido. Ali tinha uma lista de quando você estava com dor de cabeça, com piriri, tarará. E eu via muito sentido, mas por conta da religiosidade, eu ainda teimei em queimar ele. Eu falei, não, mas esse livro faz... Mas você é tão pressionada nessas coisas, né? Da forma que você senta, da forma que eu acabei achando que realmente aquele livro que estava na minha casa era o que estava fazendo na minha casa ficar em desordem. Já estou colocando no grupo, deixa eu só carregar aqui, um vídeo dela, um filme dela fantástico, gente. Já estou colocando lá no grupo para vocês. Espera só o WhatsApp acabar de abrir aqui, porque ele fica um pouquinho lento quando eu estou com o Zoom aberto. Claro, tá, gente? Vamos aprender com Paulo. A gente vai reter aquilo que é bom. Tá lá, já coloquei lá no grupo, mas não vai olhar agora não, tá? Vai olhar depois. Vamos ficar, ó, olha a nossa conexão, né, com aqui e com agora, tá certo? Tem umas coisas no filme que você vê que não vai bater com quem é cristão, tá bom? Mas o que importa é o entendimento. Eu, particularmente, curto muito esse filme. A maioria das pessoas quer mudar os seus resultados focando no próprio resultado, quando deveriam focar naquilo que cria o resultado, ou seja, na sua mentalidade, no seu mindset, nos seus pensamentos. Então, Andréia, a gente estava conversando hoje
Inclusive, Andréia, eu vou começar a enviar um conteúdo pequenininho para você, tá? A partir de amanhã de manhã eu vou te enviar um conteúdo que é uma mentoria minha chamada Cabeça de Rico. Tá? É uma mentoria de mudança de mentalidade. Eu vou te enviar pelo WhatsApp, coisinha pequenininha. Tá? Vou passar a te enviar a partir de amanhã para a gente gerar essa mudança de mentalidade. Ok? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que você estava falando. Quando a gente tem raiva de alguém, mas a gente não fala nada nem para a pessoa, né? Não tem nem coragem de falar para a pessoa e nem para ninguém à sua volta. Isso também muda? Porque você falou, você deu exemplo aí da Fernanda. Aí se você falasse, ficasse na cabeça, que saco, ela chegou agora, você ia lá e ia tratar mal ela. No meu caso, eu não trato mal. Não vou tratar mal nem ela, nem ninguém. Mas eu tenho muita raiva da pessoa. Isso também faz com que as coisas... Com certeza, com que as coisas agarrem na nossa vida. Com certeza absoluta. Sabe por quê? Quando você recebeu Jesus, Andréia, a palavra diz que você tinha um coração de pedra e que ele te deu um coração de carne. Então não recebi ainda o coração de carne. Eu tô no coração... Não, em nome de Jesus, eu repreendo essa besteira que você falou. Jesus não escuta, tá? Ela não sabe o que está falando. Bobagem sem tamanho. É exatamente o contrário. Você precisa convencer a sua mente de que, eu não tenho mais coração de pedra. Eu não posso mais pensar mal das pessoas. Meu coração é de carne. Não é, que a pessoa... Acho que tá meio... Olha só, Andréia. A pessoa vive... A gente esquece o que ela fez, mas ela faz favor de fazer de novo, né? Então, aí, a raiva é difícil de esquecer, né? Deixa eu te explicar. Mas, tá bom, né? Vou ter que mudar né? Quando sua menininha era pequena e ainda usava fralda, quantas vezes você acabava de colocar a fralda e ela sujava as fraldas de novo? Várias vezes, não era? Isso não aconteceu? Era um bebê, né? Ok, exatamente, era um bebê, não, aspas, não sabia o que estava fazendo. E você nunca cobrou isso dela. Essas pessoas, elas são bebês na fé. Elas são bebês no espírito. Presta atenção, vou te falar duas coisas. Primeiro, todo aprendizado que chegar para você, em vez de você já fazer assim, seu corpo já está dizendo que você não quer receber esse aprendizado. Seu corpo já está me contando que a sua mente está fechando. Você não vai mais balançar a cabecinha, está proibida de balançar a cabecinha, vai ficar em silêncio, quietinha, vai ouvir e vai fazer assim. Vai respirar e só depois você vai poder falar alguma coisa. Sabe por quê? A nossa mente, ela é plástica, maleável, moldável, transformável. Aí eu chego com um entendimento novo para você. A capacidade da sua mente é de se adequar a esse entendimento. Só que a gente faz o contrário, a gente quer pegar o entendimento e quer que ele fique com o formato da nossa mente. A gente não muda de mentalidade se a gente balançar a cabecinha. Não importa. Não importa se essa pessoa vai ganhar, o que vai acontecer com a outra pessoa é problema dela. Mas interessa que quando você tira um entendimento errado, que está vinculado ao coração de pedra, que não tinha que estar mais aí não, já tinha que ter saído. Você esqueceu de tirar. Você só esqueceu de tirar. Só que agora não tem mais jeito, porque eu já te dei a informação certa. E na palavra Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Agora você não tá mais ignorante quanto a esse assunto. Então você não tem mais saída. Vai ter que tratar. Com Jesus é desse jeito. Agora, parece que você está perdendo. Quando você perde, a gente falou hoje, o evangelho é louco. Quanto mais você perde no mundo do nome e da forma,
mais você ganha no mundo universal. Quanto mais você abre mão de aquilo que está atribuído ao seu coração de pedra, que você nem tem mais, maior fica o seu coração de carne. Mais guiada por ele você vai ser. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Para isso que a gente está aqui, né? Quero falar com vocês, fechar o nosso entendimento. Oi, pode falar. Não, era só isso. Era só fazer o quê, né? Vou ter que pensar nisso agora. Eu tava louca para continuar falando, vamos lascar o bambu, vou ver que uma hora eu vou mudar também, né? Então, a hora já chegou, eu te falei hoje. Essa hora é agora, já chegou. Não tem mais volta, André. Então, legal. Ô, Cissa. Mas se a mudança para melhor, a hora chegou para melhorar. Então, tá bom, então, continua. Amém. É isso aí. Quem me chamou? Eu. Oi, Helena. A questão, assim, eu posso falar um pouquinho a questão da André? Claro, claro. É assim, ó, ela tá com uma dificuldade com a pessoa e ela não consegue se livrar dessa situação porque, na realidade, ela acha que essa pessoa que prejudica ela. Quando, na realidade, está existindo uma identificação de alguma característica semelhante a dela. Aí o que acontece? Incomoda. Aí ela não está disposta, é para pensar, tá? Mas assim, ela não está disponível a resolver. Aí quando eu não estou disponível a resolver, o que eu faço? Eu transfiro. Então, assim, a outra pessoa é o problema, não é? E quando na realidade não é. Aí, assim, o coração de carne dela está machucado. Então, assim, ela precisa olhar para ela mesma. Sabe, assim, quando ela vê essa pessoa, o que ela significa? Sabe, qual que é a ameaça que ela sente? É trabalhar isso. Porque realmente o problema não está no outro nunca. O problema está em mim. O outro, de repente, potencializa aquilo que já existe. É importante eu encarar a minha realidade. Se ela está querendo lascar o bambu, ela vai ter que encarar essa realidade dela. De repente, ela está em negação. Eu tenho esse entendimento. Ai, tadinha. Ela hoje de manhã já passou um aperto comigo. Agora a outra tá. Ai, o que eu falo nessa situação? Pior que não é mais ou menos isso, mas não é. A pessoa é da família e a pessoa gosta de pisar na cabeça e dar golpe na gente e achar que é o esperto. E aí a gente tem que perdoar porque é da família, então você acolhe de novo, volta para tua casa e tal, e fica tudo bem. Mas na primeira oportunidade passa a rasteira de novo, aí, sabe, e não vai ter jeito. É filho. Olha só, você não tem que perdoar. Você perdoa porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus não tinha que nos perdoar. Jesus não tinha que morrer por nós. Ele fez isso por quem ele é. E não por nós. Não tem nada a ver com a gente. Ou não tem, no caso de Jesus, não tinha nada a ver com a gente. Tinha a ver com ele. A gente se relaciona com as pessoas não por aquilo que elas são, mas por quem nós somos. Entendi. Eu não posso dar preço de mentoria. Tô aprendendo. Já aprendi. Vamos, né? Eu não posso dar preço de mentoria para uma pessoa mais caro só porque ela tem dinheiro e mais barato porque ela não tem. O processo tem um valor. Ponto. Lógico. O processo tem um valor. Ponto. É claro que eu tenho a escolha de fazer o que eu quiser com esse valor. Para botar pela metade, eu tenho essa escolha. Mas eu não devo fazer essa escolha por aquilo que a pessoa tem. Eu tenho que fazer essa escolha por aquilo que a pessoa é. Exatamente isso. Vamos fechar aqui falando sobre as 3 premissas da criação. Falamos da criação mental e da criação física. Vamos falar sobre as 3 premissas da criação. Primeira premissa, anota aí. Eu crio a minha realidade. Segunda premissa, que vai ampliar a primeira. Eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Eu crio a minha realidade, é a primeira. Segunda, eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Terceira premissa, eu tenho controle absoluto
sobre o meu pensamento. Logo, eu tenho controle absoluto sobre o que eu crio. Eu não estou dizendo que você tem controle sobre a sua mente. Eu estou dizendo que nós temos controle, que nós podemos escolher naquilo que vamos pensar. A hora que acabar essa aula, você pode pensar bem ou pensar mal de mim. É você que escolhe. Você pode, inclusive, escolher não pensar em nada. Ah, não estou afim de pensar nisso agora. Ok, desliga a chavinha do pensamento, vai pensar em outra coisa. Então, se eu crio a minha realidade através dos meus pensamentos, o que eu preciso focar nos meus pensamentos? O que eu ando pensando para gerar o que eu estou vivendo? Se eu não estou gostando, eu tenho que mudar a forma que eu estou pensando. Se eu estou gostando, eu tenho que potencializar. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os 2 modos de pensamento. Sobre pensamento no modo automático e pensamento no modo controlado. Na verdade, a gente vai entender que o nosso cérebro não tem como tirar o cérebro do automático. O cérebro vai para o automático sempre. O que eu posso fazer? Escolher qual é a configuração que eu vou colocar nesse automático do cérebro. O meu marido me chama de advogado do diabo, porque o automático do meu cérebro é defender a tudo e a todos. Mas, amor, você já pensou? O que eu estou fazendo com a Andréia aqui? Advogado do diabo. Estou falando, Andréia, mas esse é o melhor que essa pessoa consegue fazer. Se eu olhar para as pessoas entendendo que, cara, esse é o nível máximo que ela consegue chegar, glória a Deus que eu vou num nível muito mais profundo. Vou orar para que essa pessoa saia desse nível onde ela está, porque se ninguém interceder por ela, é daí para baixo, é daí para pior. Amém. Amém. É isso que eu preciso fazer. Se eu quero mudar a minha realidade, eu tenho que mudar a forma como eu penso a respeito das pessoas. Porque aí eu passo a olhar a pessoa de uma forma diferente. Aí ela não me aborrece tanto mais. Gente, quando o nosso filho faz cocô na fralda, a gente joga a fralda fora, a gente não joga o filho fora. Quando a pessoa faz merda na nossa vida, a gente joga a merda da pessoa fora, e não a pessoa. Porque Jesus morreu por ela também. Uau! Uau! Que insight! Mas não é isso? Jesus morreu por ela também. Não foi só pela Andréia, não foi só pela Rose. Ele morreu por todas nós. Ele morreu por aquela tia chata, velha, enjoada, fofoqueira. Ele morreu por aquele que é trambiqueiro da família. Cissa? Oi? Eu. Fala, Tatá. Você falou aí que a gente joga a merda da pessoa fora. Há uma semana atrás eu passei por um episódio com meu esposo e eu pensei em ir embora, né? Aí eu parei e pensei, igual você fala, eu resolvi jogar o problema fora para mim não jogar meu casamento. Aí eu decidi a aceitar, né? A pessoa como ela é, para mim não jogar o meu casamento fora, a minha família. Num primeiro momento, eu vou dizer que você está certa, que você está no caminho certo. Mas eu não sei do que você está falando. É fato que a gente tem que perdoar as pessoas, sem sombra de dúvida, principalmente no casamento, mas é fato também que a pessoa precisa estar mudando junto. Eu vou mudar, eu vou jogar o problema fora, mas não é para deixar aquele buraco vazio para ele botar outro problema no lugar de novo, não. Tem que mostrar para ele que, ó, isso aqui você não faz de novo, não. Você pode até errar de novo, mas erra diferente. Porque ficar toda hora pisando ali no mesmo pé, tenha santa paciência. As pessoas têm que estar, gente. Casamento, como diz minha mãe, é feito de um monte de pequenos casamentinhos. As duas partes têm que estar dispostas, porque lutar sozinha pelo nosso casamento, Deus que me livre, já passei por isso.
Já passei por isso e é dose. Agora, por que você não desistiu quando você passou por isso? Porque eu tinha e tenho um propósito no meu casamento. Não abro mão dele. Escolhi, decidi. Paguei o preço. A Tamires tem que estar disposta a pagar também, se for necessário, crendo que coisas novas precisam acontecer e buscando o desenvolvimento dessas coisas novas. Porque, gente, a mudança do outro, ela começa na gente. O outro só muda se ele vê a gente mudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que o outro nos ame, por mais que ele queira o nosso bem, por mais que tudo, se a gente continua o mesmo, o outro também vai continuar. Teve uma pessoa aqui que entrou no grupo, ela não está aqui hoje. Ela me mandou um testemunho há pouco tempo de que ela estava decidida, ela estava esperando o marido voltar para casa para pedir o divórcio. Durante o dia, enquanto ela esperava o marido chegar, ela assistiu uma das nossas aulas. Quando o marido chegou, ela estava diferente, pelo que ela tinha recebido da aula. Ela nem chegou a falar nada. Quando ele já sentiu a diferença, ele já começou a tratá-la de forma diferente. No que ele começou a tratar de forma diferente, ela também foi. O que ela estava pensando, ela parou de pensar e as coisas se resolveram na casa deles. Foi por aquilo que eu falei? Não. Foi por aquilo que foi gerado no coração dela. E ela passou a pensar de forma diferente. Eu mudo os meus pensamentos e eu resolvo os meus problemas. Se você está passando pelo mesmo problema há muito tempo e continua tendo o mesmo tipo de ideia, não vai resolver. Vai continuar marcando passo naquilo, não tem escapatória. Então, o que a gente vai guardar hoje? Eu tenho que ter consciência dos meus pensamentos. Preciso pensar com consciência, porque os meus pensamentos vão... então quer dizer, Cissa, que se eu ficar pensando que eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar? Se você estiver pensando que você vai ganhar na loteria, se você começar a fazer estudos de estatística sobre jogos de loteria, se você transformar esse pensamento em ações correspondentes a ganhar na loteria, você vai. Porque o pensamento tem que virar uma ação. Ele precisa virar uma ação. O Kaiser ensina que quando você faz uma oração, pede alguma coisa para Deus, ele diz que você precisa, a partir daquele momento, a se tornar um especialista naquilo que você pediu para Deus. Então, Deus, eu quero abrir a minha produtora. Eu preciso agora começar a estudar sobre o que eu preciso para abrir a minha produtora, o que os produtores literários têm, o que não tem, o que faz, o que deixa de fazer, principalmente em que eles pensam e o que eles deixam de pensar. Por quê? Porque aí aquele meu pensamento está se transformando em ações e essas ações vão virar um resultado. Ok? Alguma pergunta, meninas? Não? Tudo bem? André, tá bem, amor? Meninas, então... Eu sei que tá. Eu sei que tá. Eu sei que você já é outra pessoa. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu acho que não tem por que a gente ficar enchendo de conteúdo para ficar enchendo de horas, tá? Vamos ficar com... Oi, gatinha. Foge. A minha também. A minha veio aqui, colocou o dedo aqui assim e foi embora. Então, meninas, ficamos por aqui. Qualquer coisa... Vamos, quem puder, abre a câmera para a gente fazer um print. Mãe. Abre a câmera aí. A aula começa daqui a pouquinho, por isso que eu já vim direto. Ei, Cis. Alguém mais? Ei, meninas. Oi. Beijos. Eu hoje não consegui acompanhar tudo, não. Ouvi um pouquinho, tá gravado. Mas de novo, tá? Tá gravado, porque, tá? meu Deus, é uma riqueza de conteúdo que de ouvir uma vez só não dá para
para a mente digerir, não. Glória a Deus, fico muito feliz por isso. Deixa eu só ver ouvir novamente, ainda mais que eu perdi o início. Gente, eu pensei uma coisa, eu tive tanta dificuldade, não consegui fazer o print ainda, tá? Eu tive tanta dificuldade em preparar essa aula de hoje que eu falei, ou o Espírito Santo vai falar outra coisa completamente diferente, é porque não é para falar nada disso, ou é porque o negócio realmente vai fazer muito sentido para todo mundo e eu tenho que insistir. Então, eu insisti para ver no que ia dar. Vamos lá, vamos fazer cara de mulher irreconhecível. Yes! Deixa eu ver se saiu aqui. Pera. Cadê o documento Word aqui? Não, que coisa chata. Não estou conseguindo fazer o print. Se alguém conseguir, faz aí também. Ó, função. Vamos ver se agora sai, não é possível. Saiu, beleza. Eu pensei que não fosse sair, justo hoje que eu fiz um sorriso igual da Monique, aquele sorriso. Tá vendo, Monique? Monique é a mulher sorridente da nossa casa. Meninas, quem eu ainda não sigo no Instagram, aliás, eu pedi o seguinte, todo mundo hoje me dá um oi, manda um direct para mim escrito oi, só oi, para eu poder marcar vocês, porque tem gente que eu não tenho Instagram ainda e tudo, e não precisa nem estar seguindo não, só me manda um direct lá com um oi para eu poder marcar vocês nas postagens, ok? Então, Cissa, live poderosa. Amém. Beijos, meninas. Beijo, até. Obrigada. Aqui, vamos ver se quarta-feira que vem à noite a gente... O que vocês preferem? Vocês querem a segunda aula do Diego sobre ansiedade? Ou vocês querem uma aula sobre equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional. Okay. Equilíbrio emocional. Ó, olha o que mais tem pra gente. Aquele rapaz que eu falei com vocês, o Ronei Nipper, ele vai dar uma aula sobre finanças pra gente. Estou fazendo um trabalho com um livro com uma psicóloga cristã, especialista na área sexual, chamado Andresa. Ela faz recentemente ela fez uma live com a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, Cláudio Duarte, esse povo todo. A gente pensa num doce de pessoa e ela ou vai estar aqui na nossa reunião para falar para a gente aqui e assim, preparem todas as perguntas, todas as dúvidas, joguem a vergonha fora quando a gente marcar com ela, porque ela explica tudo com muito carinho, com muito amor. Se ficar com vergonha, manda pergunta para mim que eu faço para ela, não tem problema. Ou eu mando as perguntas para ela primeiro, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, está certo, está errado. Me manda, eu mando para ela primeiro, ela já prepara um conteúdo para poder sanar todas as perguntas. Tá? Que legal. Então, essas aulas estão ficando gravadas, as de quarta-feira? Porque porque só teve uma. Era para ter uma quarta passada agora, mas eu realmente falei, gente, eu preciso parar. Eu tenho que dar um tempo, senão eu não vou dar conta. Tá? Eu não tenho como assistir tudo, não, porque eu estudo também, eu faço mentoria, várias coisas que eu faço, outras atividades. Além do Felipe, eu ainda tenho mentoria, tem coisa que eu coordeno, trabalho, muita coisa, não dá para eu acompanhar tudo. Então, mas a do Diego tá assim, eu não sei se eu já subi para o Instagram, para o YouTube, vou até ver isso, porque ele também está me cobrando, eu não mandei o link para ele ainda, com a gravação da aula, mas ficou gravada, tudo nosso fica gravado, tudo. Então, eu vou pedir a Ana Paula para estar com a gente na quarta-feira que vem. A Ana Paula a Elisângela conhece, ou vai conhecer. A Ana Paula, ela é coordenadora do Líder em Mim, na escola onde eu trabalho. Uma mulher de Deus e uma mulher que saca muito das emoções, muito, tá? Então, vou conversar com a Ana e ver se ela pode, nessa próxima quarta, então, às 19 horas, dar essa aula para a gente, tá bom? Ou então eu tento convidá-la para estar aqui também, mas eu queria sempre, na quarta-feira, um conteúdo diferente daquele que a gente faz aqui. É um extra. É uma coisa diferente, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até.